Então vamos lá, pessoal, iniciar o assunto de zoneamento especial. As zonas especiais são porções do território com diferentes características ou destinação específica e requerem normas próprias de uso e ocupação do solo que prevalecem sobre as demais. São 4 zonas, né? A Zona Especial de Regularização Fundiária, de interesse social, de interesse histórico-cultural e de proteção ambiental. A gente vai começar a tratar sobre a Zona Especial de Regularização Fundiária. A Zona Especial de Regularização Fundiária, ZERF, é constituída pelas áreas dos núcleos urbanos informais, ocupados ou não por população de baixa renda, na forma prevista desta lei. As áreas que constituem a Zona Especial de Regularização Fundiária correspondem aos núcleos urbanos informais indicados nos mapas 2 e 5 do anexo 1 desta lei, e aqueles que constam nas ortofotos oriundas do levantamento aerofotogramétrico realizado em 2012. É o objetivo da Zona Especial de Regularização Fundiária delimitar áreas passíveis de regularização dos núcleos urbanos informais, nos termos definidos do título 7 desta lei. Então, está aqui o mapa 5, pessoal, onde estão demarcadas as áreas já regularizadas, né, em análise, e as áreas que foram indeferidas para regularização fundiária, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é o mapa, vocês podem estar imprimindo, tá bom? No site oficial. Vamos continuar. Zona Especial de Interesse Social, ZEIS. A Zona Especial de Interesse Social destina-se predominantemente à moradia de população de baixa renda, nos termos definidos na Política de Habitação Social, apresentadas no título 4, capítulo 7 desta lei, e está subdividida em Zona Especial de Interesse Social 1, que compreende as áreas ocupadas de forma irregular ou clandestina, que ainda deverão passar pelo processo de regularização fundiária. Zona Especial de Interesse Social 2, constituída das áreas vazias consideradas adequadas para a implantação de empreendimentos de habitação de interesse social, estrategicamente localizadas com o propósito de viabilizar a produção e oferta de moradias populares para famílias com renda máxima de 6 salários mínimos. As áreas que constituem as EIs são indicadas nos mapas 2 e 6 do anexo 1 desta lei. Quais são os objetivos das zonas especiais de interesse social? Integração dos programas voltados para a habitação de interesse social com as demais políticas urbanas, garantia de programas de urbanização e de construção de moradias com características de adaptabilidade às condições de acessibilidade universal, inibição de ocupações em áreas ambientalmente sensíveis, de risco e não edificante, adequação das normas e fixação de parâmetros urbanísticos específicos para habitação de interesse social, oferta de serviços de assistência técnica e jurídica nos processos de regularização urbanística e fundiária diretamente ou mediante convênios e parcerias, remoção de famílias nos casos de premente necessidade e sua relocação, preferencialmente no entorno. A indicação de toda a demanda para unidades produzidas nas EIs 2, né, que são aquelas áreas que estão vazias, voltadas para a construção de HIS, será regulamentada pelo Poder Executivo ouvida a Fundação Municipal de Ação Social, a FUMAS, e observadas as normas federais e estaduais dos respectivos programas destinados à produção habitacional, dando prioridade ao atendimento de famílias em áreas de risco, às remoções necessárias, aos cadastros que possuam pessoas idosas ou com deficiência na família. Nas áreas acima de 10.000 metros quadrados, demarcadas como ZEIS 2, o empreendimento poderá ter uso permitido diverso para até 30% da sua área, desde que sejam utilizados os parâmetros de uso e ocupação da zona lindeira,
mais restritiva em relação à área que está inserida, bem como se garanta a área restante o uso exclusivo para HIS e o empreendimento não seja segregado. Ou seja, em terrenos dentro das EIS 2 que tem mais de 10 mil metros quadrados, você não precisa construir só habitação de interesse social. 30% da área podem ser habitações de alto padrão, por exemplo. Só que você não pode segregar as HIS. Por exemplo, você não pode fazer vários predinhos da HIS, né, de habitação de interesse social, e depois fazer um muro gigante, né, onde fica um condomínio de alto padrão, por exemplo. Né? Não pode ser segregado, ok? A diretriz para o empreendimento deverá ser precedida de análise técnica da FUMAS e da UGPUMA. Então, eu estou pensando, pessoal, em disponibilizar para vocês uma xerox do resuminho que eu fiz das siglas, tá? Que eu acho que isso vai ajudar bastante vocês na hora de vocês estudarem. Então, a FUMAS é Fundação Municipal de Ação Social e no caso da UGPUMA é a Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. E será essa análise técnica que precisa ser feita por esses órgãos será consolidada em documento oficial emitido pela Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente no prazo máximo de 90 dias úteis a contar da data de protocolo ou do atendimento de eventual comunique-se para contemplação de documentos ou informações. O não atendimento ao comunique-se no prazo de 90 dias ensejará o indeferimento do pedido e o arquivamento do processo. O valor de comercialização, inclusive o valor de entrada das unidades implantadas nas EIS 2, deverá ser compatível com os critérios de baixa renda e com a capacidade de pagamento das famílias cadastradas no Sistema Municipal de Informações Habitacionais, então SIM-IH, com renda familiar de até 6 salários mínimos, mediante a aprovação da Fundação Municipal de Ação Social, após a simulação da capacidade de pagamento e observadas as normas federais, estaduais e municipais dos respectivos programas habitacionais. As unidades habitacionais deverão ser oferecidas a todas as famílias cadastradas nesse Sistema Municipal de Informações Habitacionais por um período de até 12 meses após a data de formalização da oferta pela Fundação Municipal de Ações Sociais. Uma vez obtidas as manifestações formais de todas as famílias cadastradas, as unidades restantes, se houver, serão comercializadas livremente. Ou seja, as construções realizadas dentro das áreas EIS 2, que são HIS, elas têm prioridade para serem vendidas, né, para as famílias cadastradas no sistema. Se sobrarem unidades, você pode vender para qualquer pessoa que puder pagar, tá bom? Nessa prioridade não estão inclusas, por exemplo, as construções naquela área de até 30%, né? Se você tiver um terreno muito grande, tá? Por exemplo, você construiu HIS, em 30% do terreno você construiu casas de alto padrão, essas casas de alto padrão não vão estar priorizadas para as famílias cadastradas, tá? Só as HIS. Em todo o empreendimento de interesse social desenvolvido com a participação do município, serão reservadas 10% das unidades para famílias com pessoas deficientes e 10% para famílias com pessoas idosas, localizadas sempre que possível no pavimento térreo, e são unidades que têm que ter especial, né, atenção à acessibilidade, tá bom? Agora a gente entra na seção 3, Zona Especial de Interesse Histórico-Cultural. A Zona Especial de Interesse Histórico-Cultural compreende porções do terreno do município e tem por finalidade a preservação e valorização do seu patrimônio histórico e cultural, subdivididas em duas categorias:
A ZEIC 1, composta pelos imóveis ou áreas tombadas por legislação municipal, estadual ou federal, e aqueles que se encontram na fase de estudo para tombamento, bem como os imóveis pertencentes ao inventário de proteção do patrimônio artístico e cultural de Jundiaí. A ZEIC 2, composta por conjunto de imóveis de domínio público ou privado, cuja proteção ou preservação sejam de interesse comum, quer por sua vinculação histórica, quer por seu valor cultural, arquitetônico, arqueológico, artístico, paisagístico ou urbano. E são objetivos da Zona Especial de Interesse Histórico e Cultural: promoção da preservação, conservação, restauro e valorização do patrimônio cultural, histórico, artístico e paisagístico do município, preservação da identidade de bairros e áreas de interesse histórico e cultural, identificação e preservação de imóveis e lugares dotados de identidade cultural, religiosa e de interesse público, desenvolvimento de infraestrutura de turismo nas áreas de interesse histórico e cultural, proteção e documentação do patrimônio imaterial definido nos termos do Decreto Federal 3.551 de 2000, potencialização da implantação ou da manutenção de atividades econômicas, turísticas, culturais e habitacionais condizentes com a sua estrutura física, realização de intervenções urbanísticas ou arquitetônicas públicas ou privadas deverão ser observadas as seguintes diretrizes para a manutenção das características da Zona Especial de Interesse Histórico-Cultural. Então, toda vez que a gente for fazer uma intervenção urbana, né, ou arquitetônica, a gente precisa prestar atenção em algumas características. São elas: valorizar o conjunto urbano e as atividades econômicas respeitando o acervo arquitetônico urbanístico e promovendo sua incorporação a potenciais novos usos. Diversificar os usos e a dinâmica de funcionamento de forma compatível com a preservação da memória da Zona Especial de Interesse Histórico-Cultural. Adequar e controlar a publicidade, a sinalização pública e qualquer elemento com interferência nas fachadas dos imóveis, de acordo com a legislação vigente. Garantir a desobstrução e a plena visibilidade de bens tombados e inscritos no Inventário de Proteção do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC). Facilitar o trânsito de pedestres com garantia de acessibilidade universal e adequar a arborização urbana com espécies nativas, evitando-se o uso de espécies que causem interferência física ou visual nos bens, em conformidade com a legislação em vigor. Terceiro parágrafo. O município deve buscar formas de implantar o enterramento das redes aéreas de energia elétrica, telefonia de TV e cabo e outras, de forma a melhorar a visibilidade dos bens tombados, incluindo medidas de incentivo às concessionárias responsáveis para que procedam ao aterramento de suas redes. A instalação de equipamentos imobiliários urbanos, postes, bancas, cabines, caixas de inspeção, entre outros, deverá ser feita respeitando-se a visibilidade dos bens culturais protegidos, conforme diretrizes estabelecidas pela Unidade de Gestão de Cultura, e com manifestação favorável do Conselho Municipal de Patrimônio Artístico e Cultural, o CONPAC. A criação e a instalação de monumentos artísticos e marcos, quando demandados, deverão ocorrer de forma harmoniosa com o ambiente e com as pré-existências, atendendo às diretrizes fixadas pela Unidade de Gestão de Cultura e com manifestação favorável do Conselho Municipal do Patrimônio Artístico e Cultural. Poderão ser aplicadas à ZEIC especialmente os seguintes instrumentos de política urbana e demais benefícios: transferência de potencial construtivo, direito de preempção, incentivos fiscais com fomento a atividades culturais, associativas ou não a usos complementares a ser regulamentada por legislação específica. Simplificação de procedimentos
para instalação e funcionamento e obtenção de autorizações e alvarás necessários, a ser regulamentada por legislação específica. Aí, parágrafo 7. Considerando que o patrimônio histórico-cultural é dinâmico e que novos bens culturais poderão ser identificados e inventariados, na medida em que se atribui valor cultural e as outras áreas e imóveis, a ZEIC poderá expandir, respeitada a legislação vigente. Os instrumentos de identificação e instituição da ZEIC 1 são: publicação do ato de tombamento municipal, estadual e federal, a publicação ou notificação do proprietário do bem da decisão do CONPAC sobre a incorporação do bem ao IPAC, publicação ou notificação do proprietário do bem sobre a abertura do processo de tombamento. Parágrafo 1. São excluídos do enquadramento da ZEIC os imóveis que tenham perdido a condição de tombados ou protegidos. Os imóveis mencionados no parágrafo 1 deste artigo passam a integrar as zonas das quais estão inseridos. A demolição, destruição proposital ou causada pela não conservação do imóvel ou descaracterização irreversível do imóvel tombado ou em processo de tombamento acarretará sem prejuízo às demais sanções previstas em outras leis na extinção da faculdade de transferência de potencial construtivo e, caso tenha sido realizada, na devolução em dobro de seu valor devidamente corrigido. Constará no cadastro imobiliário do imóvel a ocorrência de perda do direito de transferência do potencial construtivo. Os pedidos de intervenção, reforma, ampliação ou demolição de qualquer imóvel pertencente à ZEIC 1 deverá ser precedido pela aprovação dos órgãos ou entidades competentes e de manifestação favorável do CONPAC. Os projetos de reformas, ampliações, demolições, construções de imóveis que fazem divisa com bens culturais protegidos ou que estejam em áreas envoltórias serão submetidos à análise da Unidade de Gestão de Cultura, devendo o requerente apresentar laudo elaborado por profissional habilitado, acompanhado de documento hábil emitido pelo Conselho de Classe, ao qual esse profissional esteja vinculado, atestando que o bem preservado está assegurado em caso de interferência no bem tombado, e de autorização dos órgãos de preservação competente. A divulgação dos imóveis inseridos na ZEIC 1 será feita por meio de um sítio eletrônico da Prefeitura do município de Jundiaí. Os danos causados aos bens culturais protegidos por tombamento ou em processo de tombamento ou incluídos no IPAC por demolição total ou parcial, destruição proposital ou causada pela não conservação do imóvel ou descaracterização irreversível do imóvel, são disciplinados pela Lei Complementar 443 de 2007, sem prejuízo a outras sanções legais. As áreas demarcadas como ZEIC 2 estão cadastradas no mapa 3 do anexo 1 desta lei, sendo 1. Polígono de proteção do patrimônio histórico. 2. Vias operárias, rentistas ou não, desenvolvidas no final do século XIX e a primeira metade do século XX e que apresentam características de traçado urbano, pavimentação, parcelamento do solo e gabarito diferenciados do restante da estrutura urbana da cidade. Vila Torres Neves, também denominada Vila Fepasa, Vila São Jorge, Vila Argos Velha, Vila Argos Nova, Vila Santa Rosa, Vila da Mecânica Incorporadora São Paulo, atual Cífico, e Vila Ferroviária 1 e Vila Ferroviária 2. Cada ZEIC deverá ser regulamentada em até 2 anos após a publicação deste plano diretor, mediante lei específica, devendo conter, no mínimo, restrições para os imóveis em caso de reformas, demolições, transformações de uso e novas construções, definição de parâmetros urbanísticos diferenciados das zonas em que estão inseridos, instrumento de políticas urbanas, definição de penalidades, levantamento histórico e arquitetônico através do inventariamento, elaboração de programas de incentivo à preservação, reversão e recuperação de bens descaracterizados,
conscientização e valorização do ambiente urbano de forma participativa. Os processos de intervenções, reformas, ampliações, demolições e construções dos imóveis inseridos na ZEIC 2 deverão ser precedidos de aprovação da Unidade de Gestão de Cultura, após manifestação favorável do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, o CONPAC, na forma da legislação pertinente e de outros órgãos de preservação competentes quando necessário. A divulgação dos imóveis inseridos na ZEIC 2 será feita por meio de site eletrônico oficial do município, tá bom? A gente encerrou, então, o estudo das ZEICs, pelo menos aqui nessa parte, só que vai ser necessário que você anote quais são as vilas operárias, tá? Que isso aqui provavelmente vai ser questão de prova.